Mas é muito interessante, assim, como eles já estão bastante inseridos na nossa vida. E, assim, a gente até toma golpe com inteligência artificial. Sim, hoje em dia está muito comum. Pois é. Se falsifica vídeo, áudio. Pois é. Então, assim, são as possibilidades. Esses golpes, eles mostram pra gente como, primeiro, como tem um monte de filha da puta, como a gente é criativo, e coisas que dá pra fazer com a inteligência artificial, sabe? Eu já vi uns vídeos, tem um que fizeram sobre mim, assim, que é eu vendendo um cartão de um banco, um cartão de crédito, e aí era muito. Esse era fácil de cair, porque ele parecia verdade, se você não estivesse prestando muita atenção. Porque era uma taxa que não era muito alta, sabe? Um cartão de crédito que ia chegar na tua casa, com um limite ali que existia. E teve uma galera que caiu, cara. Porque era a minha voz. E assim, eu sei que não era eu, porque não era eu e porque parecia um paulista falando. Mas se ele só, sei lá, de vez em quando ele assiste o Flow. Você parece. com sotaque paulistano? É. O meu fizeram também eu vendendo Starlink. Essa Mas você cantando. Não, eu cantando é engraçado, mas tem um cantando monte, é engraçado. Mas fizeram um desse aí eu vendendo Starlink, sabia? Entra aqui, compra Starlink, papapá. E aí a gente chega num lugar que a gente fica com dificuldade de saber o que é verdade. Mas é o que eu falo aqui. Não, mas é o que eu falei no meu livro aqui de ficção, porque aí eu posso falar, né? Então. Nós estamos caminhando no limite para um mundo onde não existe como definir o que é verdade e um mundo que não tem futuro, porque é um futuro sem futuro. Porque tudo daqui para frente está sendo determinado pelo passado. Porque é o passado que é usado para treinar esses sistemas. Então, começaram a coisa mais engraçada que aconteceu nos Estados Unidos, eu tenho 3 filhos, né? 2 estão lá nos Estados Unidos, em Nova York, na Carolina do Norte, e a geração deles começou a tirar sarro do ChatGPT, né? O meu filho mais novo trabalha em comunicação, é um artista gráfico digital, então ele começou... Então, no começo, quando saiu, se eu não me engano, o banco de dados deles ia até 2021. Isso. Terminava em dezembro de 2021, só que nós estávamos no ano passado, 23. Então eles começaram a fazer perguntas porque tinham fatos que tinham corrido depois que o banco de dados termina. E as respostas são as mais absurdas possíveis. Cara, né? eu já vi umas que dá pra fazer um filme. Dá. Assim, se o cara não sabe a história de verdade, você acredita. Não, sim. Sabe? É uma pira, cara. Não, e o cara. E se você perguntar, né? Que Dona Giselda, minha mãe, não esteja ouvindo. Você chegar no chat GPT e falar: quais são as formas de eu me livrar da minha mãe? Ele vai lá e responde: olha, você pode usar o método X, o método Y, né? Agora ele tá um pouco melhor nisso. Eles, né? Esses modelos. Claro. Mas assim, tinha um jeito. Isso que você tá falando faz todo sentido, porque eu lembro de uma que eu pedia pra ele me dizer como é que eu fazia uma bomba. E aí você... Eu li isso aonde, cara? Eu li isso em algum lugar. E aí o que você faz? Você pede pra ele te contar... Ele não te diz como se faz uma bomba. Mas aí você pede pra ele te contar uma história... que um cara faria tava pensando em fazer uma bomba e você quer essa história com detalhes. Daí ele te conta como faz uma bomba. Mas dá pra você falou fazer um filme, dá pra escrever um livro, porque um monte de filósofos começou a fazer perguntas pro ChatGPT. Perguntas, né, que qualquer filósofo faria, né? E o ChatGPT é um bom jeito da gente entender a média do que a gente tem aí? Não, bom, depende como você encara. Porque eu me lembro que a gente conversou isso... acho que 1 ano atrás aqui. E né, porque todo mundo ficou impressionado que foi o aplicativo que mais rapidamente atingiu 100 milhões de pessoas utilizando. Só que se você fizer o scouting desde então, esse número caiu e ele ficou estável. Porque a pessoa começa a usar, né, ficar literalmente viciado em interagir com o barato, que é um fenômeno que já se sabia desde os anos 60, né, quando o primeiro, a ELISA apareceu, né, no MIT, os estudantes ficaram viciados em usar a ELISA. E era uma coisa muito mais primitiva, muito mais... Né? O professor Weizenbaum, né, que foi o cara que criou isso no MIT, ele escreveu um livro sobre esse fenômeno. Né? Mas, enfim, subiu 100 milhões, estagnou. Por quê? Porque apareceram outros. Aí apareceu um que é muito melhor. Aí, bum, subiu. É como se fosse um efeito de manada. Você tem um boom esplendoroso e, de repente, aquele barato desaparece. Né? E aí você começa a ler, porque agora começaram a aparecer livros muito interessantes sobre o efeito disso. Inclusive, 3 caras que eu li recentemente
Um é o, vamos dizer assim, é o guru mundial, que é o Ku-Fu Lee, né, que é um cara que nasceu na China, foi para os Estados Unidos, trabalhou nas grandes empresas lá, ficou milionário, voltou para a China e agora é o guru de AI na China, contando para nós como seria o futuro. Na visão dele, quando, né, os sistemas... E ele é um cara honesto, ele não é um cara que faz um hype desmedido. Ele faz um pouco, mas não é, né, fora do propósito. E tem um livro muito bom, que é da Kate Crawford, né, que chama-se o Atlas da Inteligência Artificial, que vai mergulha dentro da indústria, de como é feito, de quais são E, de repente, ela começa a soltar coisas que eu não sabia. Por exemplo, ninguém para pensar que o consumo de energia elétrica hoje em dia dos servidores que são necessários para rodar todos já passou, hoje saiu o gráfico. Ela publicou um gráfico. Hoje saiu o gráfico, porque a grande preocupação do mundo é essa aí. E passou a indústria automobilística. Não, passou a consumo de energia de todos os países da Europa. Então, é 14% do consumo elétrico do planeta. É um absurdo, cara. Esse é uma grande preocupação. Exemplo, esse é o primeiro problema, tá? Que ninguém fala. Né? Isso está por trás do ChatGPT, está por trás de todos esses programas que eu nunca usei, mas que a gente chega lá e fala, não, que maravilha, vai resolver toda a minha vida. A conveniência, né, de usar o barato. Essa conveniência está custando 14% do budget elétrico do planeta. Bom, mas a parte boa é que agora a gente vai se movimentar para resolver esse problema aí, porque com certeza os caras não vão querer voltar. Não, o problema é que a energia tem que ser mantida constante, né? Você não vai tirar energia do nada, né? E tem histórias geniais. Quando a China percebeu que o consumo elétrico de uma certa facção da indústria de criptomoeda estava explodindo e estava consumindo mais do que as cidades em certas regiões, eles baniram. E esses caras foram para o Cazaquistão. E lá no Cazaquistão quase deu um golpe de Estado lá no Cazaquistão, porque eles começaram a consumir energia, né, do nada, e de repente o país viu, né, imagina o cara que está lendo o gráfico de consumo de energia no Cazaquistão, lá em Baikonur, na base de lançamento lá na base de Baikonur, né? Aí de repente ele vê um negócio assim, vum, né? Imagina o cara olhando no meio da noite. O que foi isso, Alexei? Alexei, o que você fez, Alexei? Mas tem esses servidores aí que eles já estão com... O cara vai construir um servidor desse, ele constrói uma usina... Do lado. Do lado. Só para servir isso. Só que quando eles criaram esses grandes servidores, esses grandes cloud houses, né? No Texas, eles puseram no meio do lugar nenhum no Texas, só que porque as cidades davam incentivo fiscal, porque tem empregos, né? Só que de repente a cidade começou a ter um apagão. Porque com o consumo de energia explodiu. Tá? Então essa é a primeira coisa que ninguém fala e que a Kate Crawford, que é uma pesquisadora de AI da Microsoft, é a chefe da Microsoft. Então esses dois livros são muito interessantes. Aqui, ó, vou até mandar aqui, ó, tá o gráfico aqui, ó, passou esse gráfico. Meu Deus. Passou todos os países. Aqui é países da Europa e aqui é o consumo ela faz a analogia com as indústrias, né? Com diferentes indústrias que nós conhecemos, né? E basicamente essa indústria está suplantando a indústria automobilística. Pra você ter uma ideia. Tá. Para onde? Assim, isso daí a gente está falando de inteligência artificial. Isso. Tá. Mas ela envolve mais do que a gente vê na tela do computador. Tá? Exatamente. Ela envolve. Porque não faria sentido se a gente estivesse falando só. Eu quero fazer meu trabalho de escola aqui sem ter trabalho. Isso. Não faz nenhum sentido, né? A gente precisa estar fazendo mais alguma coisa. Depende para quem você faz essa pergunta. Para os caras que ganham dinheiro com isso, faz todo sentido. Porque eles ganham dinheiro. Veja bem, é o melhor negócio do mundo. Os seus insumos são grátis. Sua força de trabalho é free. Tá? Você é a força de trabalho. A sua concepção de frases, de áudios, de fotos, de vídeos são os insumos. E você fornece gratuitamente. Tá? Quem não ganha dinheiro com isso? Se o seu custo é zero e o lucro é altíssimo, o valor de venda é alto, o seu lucro é infinito. Né? Você está dividindo por zero. Então explode. Né? Então, na realidade, todos nós, sem sabermos, até recentemente, né? Agora nós sabemos, a primeira pessoa a desvendar ou pelo menos publicamente anunciar, foi a Shoshana Zuboffsky, que é uma professora emérita de business da Harvard, que escreveu um livro sensacional. O problema é que tem 800 páginas, né? Mas é sensacional.
chama-se surveillance capitalism. O capitalismo de... como a gente chama em português isso? Surveillance é vigia. O capitalismo da vigia. Vigilância. De vigilância, isso. Onde ela conta como é que o business plan da Google e de outras empresas não ia dar em nada. Eles iam falir em 2002. De repente, essa ideia falou, nós não somos uma empresa de servidores, não somos uma empresa de busca de internet. Nós vamos minerar dados, porque eles vão ser dados absolutamente de graça para nós. Então, as minas da modernidade, além das minas de lítio que existem para poder manter as baterias... a famosa frase, né? O dado é o novo óleo. Mas as minas da modernidade não são minas só de minerais. Elas são minas da produção intelectual de todos nós. Aí o gráfico. São minas de dados, exatamente. Aqui é o consumo de energia de data. Então, eu vou dar um exemplo. E aqui os países, ó.